Boa noite, paz do Senhor para os irmãos. Mais um culto nós estamos aqui, para adorar ao Senhor, louvar o nome dEle e receber daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu quero ler aqui uma meditação para os irmãos que está em Salmos, no capítulo 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo vem falando sobre a fé perfeita em Deus, que em momentos de dificuldades, a nossa fé ela tem que estar firmada no Senhor. Porque Ele faz cessar as guerras. E onde a gente possa depositar a nossa confiança? É nele. E a palavra de Deus fala no último versículo que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que você possa aquietar o seu coração no Senhor nessa noite. E permitir que o Espírito Santo fortaleça a tua fé nos momentos de dificuldades. Amém? Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia qual o Senhor nos deu. Também por essa rica oportunidade, Senhor, de podermos estarmos, ó Deus, cultuando ao Senhor, mesmo em nossas casas, Pai. Senhor, nos ensina, Espírito Santo, a depositar a nossa confiança em Ti. Que a nossa fé esteja firmada no Senhor. E, Pai, que o Teu Espírito Santo possa aquietar as nossas almas, aquietar o nosso espírito, fazer com que descansamos em Ti, Pai, porque Tu és o Deus, o Senhor dos exércitos, aquele, Pai, que acalma a tempestade, aquele que acalma as aflições das nossas almas. Espírito Santo, tenha liberdade nas nossas vidas. Espírito Santo, tenha liberdade na nossa casa, na nossa família. Tenha liberdade para aquietar a nossa alma e trazer a esperança de que o Senhor tem visto todas as coisas e que o Senhor nunca perde o controle. Pai, te entregamos este culto nas Tuas mãos, faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor, amém? Espero em Ti, Senhor.
gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que nem se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Eu te adoro, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, porque o domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, porque o domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão.
glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda a honra e toda a glória. O domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Tira o pé do chão. A paz do Senhor, os amados irmãos. Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa noite, podendo trazer uma palavra ao teu coração. Hoje separei uma mensagem destinada à família, onde Deus separou esse momento para poder tratar com toda a sua família, todos os seus familiares. Peço a todos que nesse momento fiquem atentos ao que Deus ele tem a dizer aqui neste lugar. Peço desde já ao Espírito Santo que possa abençoar o teu lar. Peço desde já que o Senhor possa derramar da unção dele sobre a tua vida. O texto que separei é um texto, creio que bem conhecido, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 17, que diz assim: orai sem cessar. Dentro desse versículo, eu gostaria, como nós vamos falar um pouco sobre oração em família, eu gostaria desde já estar orando junto com você nesse momento. Pai, eu quero, Deus, pedir nesse momento que essa palavra venha entrar no coração dos teus filhos, de uma forma, Pai querido, que eles possam compreender a tua voz, compreender, meu Pai, a tua palavra. Meu Deus, que essa oração, meu Pai, possa entrar no coração dos teus filhos e essa palavra, ela venha ser, meu Deus, um divisor de águas nessa família, trazendo assim, ó Pai querido, a alegria neste lar, trazendo, ó Pai, o refrigério sobre esta família e o descanso possa assim, Senhor, habitar nessa família. Assim, meu Pai, desde já, oro, meu Pai, entregando essa palavra que já foi lida aqui em Tuas mãos e que todos nós, ó Pai, possamos receber do Senhor a porção que o Senhor separou assim para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma palavra vinda do trono de Deus ao teu coração, onde nós lemos esse versículo tão pequeno, mas de um significado tão grande. Orai sem cessar. E, na verdade, esse versículo eu gostaria de misturar um pouco com um detalhe onde a nossa oração ela tem sido impedida de chegar ao trono dos céus, ao trono de Deus. Muitas das vezes, querido, nós pensamos que orar é simplesmente parar e começar a falar com Deus. Pensamos muitas das vezes que conversar com Deus é simplesmente chegar de qualquer maneira até Ele. Porém, hoje eu vou me ater a apenas um detalhe dentro da oração que tem a ver com a família. Eu não vou entrar em outras partes, mas eu quero hoje me ater dentro da família. Muitas das vezes nós estamos orando a Deus sem pensar se estamos preparados, sem pensar se estamos aptos a levar essa oração até Deus. Melhor dizendo, talvez nós não identificamos que a nossa oração ela está chegando até o trono de Deus. Como nós sabemos disso? Nós vamos descobrir hoje, através dessa mensagem, como que a nossa oração ela pode ser impedida de chegar até o trono de Deus. E por isso eu convido você a meditar naquilo que Deus vai estar trazendo ao teu coração aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que quando o homem da casa, vamos dizer assim, primeiramente do marido, ele vai estar orando, a Bíblia diz que se ele tiver algo contra, talvez a sua esposa, quando eu falo algo contra, queridos, não estou dizendo brigados, com raiva, chateados, mas estou dizendo muitas das vezes até da falta de compreensão da esposa e do esposo devido à situação pelas quais ele possa estar enfrentando, devido a alguma desavença, algum problema que eles estão enfrentando.
essa luta dentro desse casamento, que às vezes ela tende a perdurar um tempo maior do que o necessário. Não estou dizendo que a dificuldade dentro do casamento ela não pode existir ou que ela nunca vai existir. Estou dizendo que a luta dentro de um casamento, quando eu digo luta, não de trocar, como se diz, uma disputa como se fosse um ringue, não, mas uma luta no sentido de falta de pensar da mesma maneira, se assim podemos colocar mais claro. Eu quero dizer a você aqui nessa noite que essa dificuldade de compatibilidade de pensamentos, muitas das vezes faz com que a sua oração ela seja impedida de chegar ao céu. A Bíblia diz que se nós estamos em desacordo com o nosso cônjuge, no caso de marido com sua esposa, ele terá uma certa dificuldade de chegar até o céu, porque Deus, ele de maneira alguma, ele receberia a oração daquele que não consegue tratar bem a sua esposa, daquele que não consegue tratar bem a sua família, daquele que consegue tratar bem uma pessoa que não conhece, daquele que consegue tratar bem, às vezes, uma pessoa que está tão longe, como, por exemplo, quando nós estamos andando em um local que tem uma certa quantidade de pessoas, de um número maior, e sem querer nós esbarramos em alguém que nós não conhecemos, na mesma hora nós olhamos para o lado e dissemos, me desculpe, me perdoe, foi sem querer que eu esbarrei em você. E muitas das vezes quando isso acontece dentro do lar, a família, o casal já está tão desajustado que o fato de encostar um no outro já não tem mais aquele pedido de desculpa, talvez até vire e fale assim, de novo? Não é? Então muitas das vezes é necessário rever a nossa vida conjugal para que nós possamos entender se nós estamos, a nossa oração está chegando até o trono de Deus. E a pergunta que eu quero fazer é, como está a tua vida conjugal? Como está a tua vida familiar? Deus tem ouvido a sua oração? Como você pode saber se a sua oração está sendo ouvida? Se você está vivendo bem com sua esposa, se você tem amado a sua esposa. E quando eu digo amar a sua esposa, a Bíblia diz que nós devemos amar a nossa esposa assim como Cristo, ele amou a igreja. Você ama a sua esposa a esse ponto, querido? Então, a questão que estou dizendo aqui nesse momento é, a sua oração ela pode ser impedida de chegar ao céu. Não por causa de demônios, que às vezes nós pensamos que tudo é demônio. A nossa oração pode não chegar ao céu por um simples fato de não estar com o leito ajustado, com o casal ajustado, não conversando de forma, como eu posso dizer, com um diálogo natural, sempre trocando farpas, sempre trocando, como eu posso dizer assim, de uma forma mais clara para os irmãos, trocando de uma dificuldade cada vez maior do que a outra, um para com o outro, não conseguem se entender. Como pode você querer falar com Deus, eu querer falar com Deus, querido, se eu não consigo me entender nem sequer com a pessoa que vive ao meu lado? Por que Deus é obrigado a me ouvir e entender o que eu quero dizer, se a pessoa que convive comigo do meu lado, que eu estou vendo todos os dias, eu não consigo me dar bem com ela? Então é um fato que nós precisamos entender. Será que a nossa oração ela tem chegado ao trono de Deus? Será que a nossa oração está atingindo os céus? E a resposta ela é muito simples. Essa semana, conversando com o meu filho, eu chamei ele, o Heitor, e disse para ele, Heitor, meu filho, você orou a Deus hoje? E ele disse, pai, eu orei, todo feliz. E eu perguntei, Deus ouviu sua oração? Aí ele respondeu assim, pai, acho que ouviu. E filho, existe uma palavra mais correta no lugar do acho, que é aquela, tenho certeza que Deus ouviu. Na mesma hora, o Heitor voltou para o quarto, onde foi voltar a orar, para que assim tivesse confiança e certeza que Deus tinha falado, ou melhor, que Deus tinha ouvido a sua oração. Querido, a verdade é essa, nós temos que ter convicção que a nossa oração está chegando no céu. E para que nós venhamos a ter essa convicção, nós precisamos saber o que pode nos impedir, ou melhor, o que pode impedir essa oração de chegar até Deus. E essa é uma delas. A relação, um casamento, os dois passam a ser um. Se os dois não tiverem uma mesma linguagem, jamais essa oração vai chegar até Deus. Por isso, queridos, é necessário entender que a oração ela é primordial na vida de um casal, sim. Mas o leito ajustado, a família ajustada, o casal ajustado, acontecerá ou irá acontecer fazer toda a diferença. E é sobre isso que eu estou falando nesse momento, sobre o casamento. Para que nós possamos entender sobre a oração.
Então, queridos, às vezes nós estamos aqui orando sem cessar, chegando ao trono de Deus de qualquer maneira, pensando que Deus vai ouvir nossa oração, porque nós estamos orando sem cessar. Mas pensando, para lhe ser sincero, às vezes orando em vão, porque Deus, muitas das vezes, não está ouvindo. Não porque os seus ouvidos estão agravados ou tampados para que não possa ouvir a oração dos seus filhos, mas porque a nossa forma de viver nessa terra influencia muito na nossa forma de chegar até Deus. Por isso, querido, eu peço a você nesse momento, falando apenas sobre um casal. Agora eu quero falar sobre pais e filhos. O mesmo serve de esposa, no caso, para o esposo, tá? Falei de homem, de marido para esposa e a mesma situação de esposa para marido, tá? Eu quero dizer um pouco sobre pais e filhos, para que nós possamos entender se isso pode impedir minha oração de chegar até Deus ou não. Querido, é óbvio que pode. Eu fico imaginando, vamos colocar, todos nós somos filhos de alguém, e quando você tinha seu pai ou então a sua mãe, e você porventura tivesse feito raiva na sua mãe, ou eu tivesse feito raiva no seu pai, a ponto de chegar até diante dele e falar assim: pai, eu quero uma bala, eu quero um pirulito, ou então eu quero uma pipoca, eu quero uma batata. A resposta era comum, a resposta é a mais certa do mundo. Se eu tivesse feito tudo errado, se o meu dia tivesse sido um momento de fazer raiva em meus pais, a resposta é óbvio que seria não. Querido, a mesma forma é a minha vida para chegar diante de Deus. Se o meu pai, se a minha mãe, devido à minha vida com os meus familiares não tem sido agradável aos meus familiares, por que a minha vida ela tem que ser agradável a Deus? Por que Deus receberá um tratamento diferente? Por que Deus, para chegar até Ele, tem que ser de qualquer maneira? Não é assim, querido. Por isso eu quero dizer para você que nessa noite que o Espírito Santo, ele está ministrando o teu coração. Se porventura, pais, a Bíblia diz através do livro de Provérbios, não aborreças os vossos filhos. Ou seja, queridos, nós precisamos entender e analisar o que o Espírito Santo está dizendo. Se nós trouxermos a ira a nossos filhos, queridos, há uma grande possibilidade dos nossos filhos ficarem chateados conosco. E o fato desse desajuste familiar, dessa luta familiar, dessa dificuldade familiar, Deus muitas das vezes não vai ouvir a minha oração. E falando ainda sobre filhos, fico pensando quando o pai e uma mãe dentro da casa, como se diz, querendo lavar a roupa suja, lava a roupa suja da dificuldade do casamento diante do filho que às vezes não entende não tem a menor ideia do que está acontecendo. Um conselho que dou ao casal, um conselho que dou à família. Se o problema é entre pai e filho, que o pai e o filho resolvam. Se o problema é entre o casal, que o casal resolva. Não envolva toda a família numa situação que não é necessária. Porque assim a criança, assistindo aquela briga, entre aspas, de pais, aquela luta entre os pais, e às vezes o pai chega na igreja, por exemplo, para poder orar, a mãe chega na igreja para poder orar e o filho ora, o pai olha para o pai e vê a mãe de joelho orando dentro da igreja, clamando ao Senhor, lágrimas sendo derramadas aos pés do Senhor naquele momento, e o filho ora e fala assim: mas como pode? Na igreja ter um tempo para Deus e falar-se com Deus, mas em casa é uma vida totalmente desregrada, é uma vida toda deturpada, é uma vida toda mentirosa. Como pode Deus receber essa oração, querido? Por isso a palavra de Deus está dizendo: orai sem cessar? Sim. Porém, precisamos saber se nós estamos orando e a oração que estamos fazendo está chegando ao trono de Deus. Queridos, é importante entendermos isso. E pastor, olhando essa questão da família, como faço então para assim poder orar? Queridos, precisamos entender que há alguns passos que precisamos fazer para que assim a nossa família possa estar no altar de Deus. Às vezes, o pai, uma mãe ou então os filhos, o pai vai entregar seus filhos ou sua esposa, os filhos vão entregar seus pais a Deus, pensa que para chegar até Deus, para poder falar com Deus, pode-se chegar de qualquer maneira. A resposta, querido, é não. Um exemplo dentro da Bíblia foi quando Moisés viu a sarça pegando fogo. E no momento que ele falou assim: vou chegar até aquela sarça porque ela pega fogo e eu quero ver o que está acontecendo. E de repente uma voz no meio daquele fogo disse o seguinte: Moisés,
tira a sandália dos seus pés, porque o local que você está pisando é santo. Ou seja, Deus não aceitou Moisés entrar de qualquer maneira em tua presença. E às vezes eu me considero bem inferior a Moisés, estou muito longe de chegar no nível de Moisés como um profeta. E às vezes nós queremos chegar diante de Deus com os nossos sapatos, com nossa arrogância, com nossa forma de ser, com o nosso jeito de viver, com a nossa maneira de fazer as coisas, e pensamos que Deus é obrigado a aceitar isso. Por isso, querido, eu quero lhe dar algumas formas, que assim podemos dizer, alguns métodos, apenas 3 passos, para que a nossa oração ela seja bem sucedida, para que a minha oração na família possa ser bem sucedida. Posso simbolizar, querido, com uma forma muito simples, dentro do Antigo Testamento, que tem a ver com o tabernáculo. O tabernáculo, nós bem sabemos, para quem não sabe também, que ele é dividido em 3 partes. A parte do átrio, a parte do santo lugar e a parte do santo dos santos. 3 partes, tá? E eu vou simbolizar a oração nessas 3 maneiras, tá? Ou melhor, os 3 passos para que uma oração ela possa ser bem sucedida ou que possa chegar diante do trono do Pai. Poderia colocar muitos, mas eu quero colocar apenas 3 passos, que eu creio que se você cumprir esses 3 passos, certamente a sua oração será ouvida pelo próprio Deus. Amém? Então vamos lá, querido. Nós precisamos entender o que acontecia no átrio, em primeiro lugar. No átrio acontecia algo que era o sacrifício. A pessoa que pecava, ela chegava diante de Deus, chegava diante do sacerdote, levava-se ali o sacrifício. Naquela época o sacrifício era um animal que era morto, né? Para que o pecado daquele homem fosse colocado sobre aquele animal e assim o pecado não existisse mais naquela pessoa. Então nós entendemos que no altar de Deus, ou seja, lá nesse ponto do átrio, ali existe um altar que era para o sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é algo que lhe custa alguma coisa. É algo às vezes que é muito caro. E eu quero dizer para você nessa noite aqui que o primeiro passo da oração, quando nós chegamos no átrio, tem a ver com sacrifício. E o sacrifício tem a ver com arrependimento. Querido, você não vai conseguir chegar diante de Deus sem antes se arrepender do dia que você passou pecando. E às vezes nós pensamos, pastor, mas eu não pequei no dia. A Bíblia diz assim, todos nós pecamos e destituídos da glória de Deus estamos. Então, queridos, é importante nós entendermos isso. Nós pecamos, nós falhamos e todo dia há necessidade de um arrependimento. E na verdade, um dos maiores frutos que nós podemos assim dizer que nós temos, não com soberba, mas que nós possamos entender que nós estamos chegando diante de Deus, tem a ver com arrependimento. Esse arrependimento, querido, é o primeiro passo que nós precisamos entender. Na verdade, um cristão ele é baseado como um servo de Deus através do arrependimento. Você sabe se você é servo de Deus pelo quanto você se arrepende de quem você é, tá? E quando nós entendemos quem nós somos, nós percebemos que mais Jesus precisa ser em nós, para que nós possamos, entre aspas, deixar a nossa vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, o primeiro passo, querido, tem a ver com átrio. O átrio tem a ver com sacrifício. O sacrifício tem a ver com arrependimento. Tá? Então, o átrio de Deus tem a ver com arrependimento. Segundo lugar é o santo lugar. Tá? O santo lugar, que é o segundo passo que falo para a oração, que é importante para nós entendermos aqui agora, tem a ver com o momento de entrega. Assim que você se arrepende, você vai começar a colocar para Deus toda a dificuldade, os problemas que você está passando dentro da sua família, com o seu filho, com sua filha, com o seu pai ou com sua mãe, ou com os parentes mais próximos que você assim deseja orar. Como nós estamos falando sobre família, eu quero me ater àqueles que estão dentro da tua casa. Quando você vai orar pelo teu filho, você precisa entender que a sua oração, antes de você orar por eles, você precisa primeiro se arrepender. Amém? Arrependimento é primordial. Segundo passo, quando você se arrepende, você está pronto, preparado para poder entregar alguém. Porque quando você se arrepende, você não está acima daquela pessoa. Você se coloca menor do que aquela pessoa. E assim podendo entregar aquela vida de igual para melhor do que você se entregaria. Porque a palavra de Deus diz que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu preciso amar minha esposa como eu me amo, eu preciso amar os meus filhos como eu me amo. Então, querido, quando eu me arrependo, eu tenho capacidade de, assim, entregar a minha família no altar de Deus, na presença de Deus, na família, a minha família na presença do Senhor. Então, queridos, o primeiro passo é arrependimento. O segundo passo, querido, tem a ver
com a entrega. Quando eu falo entrega, entregar à família o direito de orar, o direito de clamar. Dentro do santo lugar existia o candelabro, existia os pães asmos, o local maravilhoso onde somente o sacerdote poderia entrar, querido. Ali o sacerdote levava a Deus a oração, levava a Deus toda a petição, levava a Deus tudo aquilo que deveria entregar e também rendia louvores ao nosso Deus. Então, queridos, o primeiro passo é o arrependimento, logo após uma adoração. E diga-se de passagem que é importante, quando você for tirar um momento em oração, no particular, não estou falando oração em família, tá? É bom, se você assim quiser, coloque um hino baixinho para que possa te auxiliar, para que possa assim, você se permitir como é que eu posso dizer de uma forma mais clara, uma atmosfera diferente, para que você possa assim conduzir essa oração e levar esse momento a Deus, tá? Então, o segundo passo é esse, querido. O átrio tem a ver com o sacrifício, tá? Arrependimento. Santo lugar tem a ver com a entrega a tudo a Deus, entregar a minha família a Deus. E o terceiro lugar, pastor, que é o Santo do Santo. O que tem lá? No Santo do Santo existia um artefato, se assim podemos dizer, a presença de Deus, simbolizada por um caixote de madeira revestido de ouro por dentro e por fora, com 2 querubins por cima que tocavam suas asas um nos outros, né? Um querubim tocando suas asas um no outro. Ou seja, e aquele artefato simbolizava a presença de Deus. Ou seja, quando o sumo sacerdote ele entrava no Santo do Santo, ele se deparava com a presença de Deus. E ali, querido, muitas vezes eu me deparei pensando ali, é o local de orar. Não é, querido. Ali é o local onde o sumo sacerdote entrava para poder ouvir a resposta de Deus. Onde ele levava dentro do seu, vamos dizer assim, da roupa que ele usava, né? Quando ele levava aquela roupa, dentro da roupa existiam 2 pedras, um urim e o outro tumim, que simbolizava o sim e o não de Deus. Ele só poderia retirar aquela pedra nesse lugar para que pudesse assim ouvir a resposta de Deus. Queridos, quando ele colocava a mão no bolso, assim podemos dizer, a pedra por igual, né? Ele colocava a mão no bolso, assim, retirava uma pedra, entre aspas, como se fosse na sorte, mas diante da presença de Deus. E ali era a resposta de Deus para com aquela pessoa, para com aquele sumo sacerdote. E me permita dizer um pouco além. Muitas das vezes não precisava se retirar essa pedra do bolso. Sabe por quê, querido? Porque Deus realmente com sua presença inefável aparecia naquele lugar. Porque o arrependimento era puro, a entrega era puro, a oração era pura e Deus tinha prazer em chegar diante daquele sumo sacerdote e assim entregar nas mãos daquele sumo sacerdote a resposta para aquela família. Às vezes nós queremos tanto uma resposta de Deus para a nossa família, para a nossa casa. Mas escute, às vezes nós queremos essa resposta através de várias pessoas, de um profeta, de alguém, né, que possa chegar. Como nesse momento, talvez você está esperando uma resposta de Deus para a tua vida. E a resposta é, chegue no Santo do Santo para que assim Deus fale ao teu coração. Por isso, queridos, nesse momento, os 3 passos que eu quero dizer é arrependimento, né, no átrio. O segundo lugar que é entregar-se a Deus no santo lugar. E o terceiro local, que é o Santo do Santo, é o momento de ouvir Deus falar. Então escute a voz do Senhor quando você começar a orar. Não somente fale, mas escute a voz do Senhor. Às vezes você pensa que Deus não fala. Deus fala sim no nosso coração. Ele traz refrigério, Ele traz paz, Ele traz algo maravilhoso, onde naquele momento tudo aquilo que às vezes nos agoniza, nos tira a paciência, às vezes aquilo tudo volta ao normal. A paz passa a brotar em teu coração. Por isso, querido, pense nisso. Ouça a voz do Senhor e tire um tempo para orar com a sua família. Tire um momento para poder orar com a sua família. Tire um momento para poder fazer, antigamente chamava-se culto doméstico, um momento para que você possa estar na tua casa, na tua família, com os teus filhos, orando uns pelos outros. Ensine o teu filho a orar, querido, e peça a ele para que também ore por você, pela tua família, e você também ensina ele a orar e também ore pela sua família. Amém? Todos assim estejam juntos. Esse é um momento que separei para que você possa sim orar sem cessar, mas orar com consciência, sabendo se Deus está ouvindo. Essa palavra que Deus separou para o teu coração. Espero que essa palavra ela possa entrar no teu coração de uma forma maravilhosa. E nesse momento eu quero estar orando
abençoando o teu lar, abençoando a tua família, abençoando o teu coração. Feche teus olhos e vamos assim estar orando. Pai, em nome de Jesus, Deus, sei, meu Pai, que a oração, ela pode e tem muito em seus efeitos quando é orada por um justo. Tenho certeza, meu Pai, que nesse momento, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem estão parando para meditar sobre o valor que tem a oração. E, meu Deus, quando nós aprendemos a dar valor à oração, nós entenderemos que a nossa família, antes de tudo, precisa estar no teu altar, precisa estar na tua presença, precisa estar diante do Senhor. Por isso, Pai, entrego agora, Pai, querido, esta família que está ouvindo e vendo esse vídeo agora. Peço ao Teu Espírito Santo que derrame da Tua graça, do Teu amor sobre o lar dos seus filhos. Desde já, meu Pai, oro, meu Deus, repreendendo todo aquilo, ó Pai querido, e tudo aquilo que não provém do Senhor nesse momento, caia por terra em nome de Jesus. Assim, meu Pai, eu oro abençoando a cada irmão, a cada irmã que está, meu Pai querido, assistindo e ouvindo esse vídeo. Pai, que o Senhor possa abençoar essa família. Meu Deus, eu profetizo que a oração dos teus filhos será ouvida nos céus, porque eles ajustarão suas famílias diante do teu altar. Assim, meu Pai, eu oro, os abençoando agora, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Olá, a paz. Maio é o mês da família. Eu queria te fazer uma pergunta. O que significa para você ter uma família? Qual é a sensação de fazer parte de um grupo de pessoas que sempre estará lá por você? Ter uma família significa que você é parte de algo muito maravilhoso. Viajar é bom, mas ter para onde voltar é melhor ainda. Família é o porto seguro de qualquer pessoa. É a certeza de que você nunca estará sozinho. A família é um projeto de Deus, então lute pela sua. Querido, quero pedir a você agora que coloque a mão no teu coração, para que assim possamos empreitar a bênção apostólica no teu coração, amém? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e íntima consolação do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não tão somente hoje, mas para todo e todo sempre, todos digam amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.